O chocolate tem um primo amazônico que quase ninguém fora do Brasil conhece. Ele é da mesma família do cacau, mesmo nome científico. Só que a diferença é que dele o Brasil abraçou a polpa e só depois abraçou a semente. Cupuaçu, Theobroma grandifolium. O cacau é Theobroma cacau. E esse Theobroma no nome dos dois significa algo como alimento dos deuses, em grego. Esse é o nome científico que Carl Linnaeus vai dar ao cacau lá em 1753. E aí o cupuaçu entrou nessa classificação de carona, com o sobrenome do cacau. Só que esse parentesco não é nenhuma invenção de laboratório moderno. A palavra cupuaçu vem do tronco linguístico tupi e significa algo como cupu, é parecido com cacau, e o açu significa grande, tipo de iguaçu. Então aqui, cupuaçu é literalmente cacau grande. O próprio povo amazônico já tinha sacado esse parentesco muito antes de qualquer taxonomista europeu chegar aqui e analisar com uma lupa. E aí você pega um cacau e um cupuaçu, coloca os dois ali, lado a lado, e esse parentesco vai saltar nos olhos na hora. São dois frutos de vagem, aquela casca grossa e aquelas sementes boiando naquela polpa branca. A diferença é que o cupuaçu vai ser ali aquele primo maior e mais perfumado. Só que a partir daí, essas frutas começam a tomar caminhos diferentes. Por exemplo, no cacau, o mundo preferiu a semente. Vai fermentar, torrar, moer e virar aquela barrinha que a gente conhece. Já aquela polpa branca em volta da semente, ou vai pro lixo ou vai ficar pro processo de fermentação. Já no cupuaçu, o Brasil pensou diferente. Ali a estrela é a polpa, é ela que eles vão querer. E essa polpa vai ser uma das coisas mais aromáticas que a floresta vai produzir. Ela é branca, perfumada, ácida e aquele cheiro entrando na casa antes da fruta sequer entrar. Os químicos foram destrinchar esse perfume e encontraram ali uma pancada de ésteres, aquele tipo de coleção que nem se pensava que caberia dentro dessa fruta. Vai ter aroma de chocolate, de maçã, de flor, aquele fundinho de caramelo. E é por isso que essa fruta funciona tão bem no gelado. Os ésteres são voláteis e o frio vai reter. E na região norte, o cupuaçu não é fruta exótica, ela é fruta corriqueira. Você vai encontrar na sorveteria, na padaria, no bombom recheado, naquele creme de domingo. O que pra cá, pro sudeste, é novidade cara, pro nortista é sabor de infância. E o tamanho dele honra o nome, é aquele fruto pesado, casca grossa, frutos que vão passar de 1 quilo. Quando ele amadurece, ele vai cair do pé. Você cata no chão, você não colhe. E aí você racha aquela casca lenhosa e você vai ver aquela polpa branca agarrada nas sementes. E veja bem, sementes essas que o Brasil ignorou por décadas, mas que no final dessa história vão valer ouro. Então segura essa ideia da fruta sendo nossa até a raiz. Porque em 1998, uma empresa lá do outro lado do mundo olhou para esse nome, cupuaçu, e quis registrar ele como marca própria. A palavra virou propriedade privada de gente que nunca colocou os pés na Amazônia. Em 1998, uma marca japonesa lá do outro lado do planeta registrou a palavra cupuaçu como o nome dela. Com esse papel na mão, na hora de exportar para esses países, quem podia exportar cupuaçu e ser proibido de colocar cupuaçu no nome era o próprio Brasil. A empresa era a Asahi Foods. Ela registrou esse nome no Japão, na Europa e nos Estados Unidos. Só que ela não parou só no nome, ela também entrou com pedido de patente para poder fabricar o chocolate com a semente de cupuaçu. Traduzindo, ela queria o monopólio da palavra e do produto. O registro cobria até óleos e gorduras, eles poderiam colocar a palavra cupuaçu até em produtos que nem tinham a fruta. E o Brasil demorou para perceber isso. Essa percepção só veio 4 anos depois, quando uma cooperativa amazônica tentou transportar a derivados do cupuaçu lá para a Alemanha. E aí o que aconteceu? Ela foi barrada. O nome da nossa fruta já tinha dono, e o dono estava lá em Tóquio. Então pensa nesse absurdo. Um povo come, planta e vende esse produto há séculos. E do nada, um escritório lá do outro lado do mundo decide que essa palavra tem dono e quem estava usando ela errada era o próprio brasileiro. E aí, claro, veio a reação, com diversos grupos se juntando para combater isso. Primeiro, o Instituto de Direito do Comércio, o IDECID. E aí entrou também diversas ONGs amazônicas, como o Amazon Link. Também entraram diversos produtores do estado de Rondônia. E aí entrou também a Rede GTA e a Rede de Trabalho Amazônico, não confundir com o jogo da Rockstar. E aí todos eles se juntaram e montaram uma batalha jurídica direto lá no Japão. E o argumento ali era simples e sólido. Cupuaçu era o nome da matéria-prima, da fruta. Ou seja, nome de matéria-prima não pode virar marca patenteada por ninguém. Isso é um princípio de acordo internacional desde a Convenção de Paris, lá de 1883. Esse caso contra a biopirataria do cupuaçu virou bandeira nacional, e aí entrou com força a ministra do Meio Ambiente da época, Marina Silva. E funcionou, porque lá em 2004, o escritório de marca japonesa invalidou esse registro. E aí em 2008, depois que a Asahi recorreu, essa anulação virou definitiva. E até os pisos de patente para fazer o chocolate de cupuaçu também não vingaram. E o argumento que invalidou o pedido deles foi que a própria Embrapa já tinha desenvolvido isso muitos anos antes. O Brasil já tinha chegado nisso primeiro, ele só não sabia que ele iria precisar provar. E aqui tem uma frase que mede o tamanho dessa audácia. O slogan que essa empresa usava para vender esse chocolate era "A resposta da Amazônia". É muita audácia, na moral.
A resposta da Amazônia, porque quem nunca pisou na Amazônia, cara. E o cupuaçu não foi o único alvo de pirataria que a gente já sofreu, não. Tem andiroba, açaí, acerola, cachaça registrada por uma empresa lá de Taiwan, uma fila enorme de nomes brasileiros virando propriedade lá fora, aproveitando que as nossas leis contra a biopirataria aqui eram frouxas. E o que derrubou em definitivo a patente do chocolate japonês foi justamente um chocolate do cupuaçu inventado por brasileiros, feito da semente do cupuaçu, com nome próprio e tudo. A Embrapa criou, patenteou, só que infelizmente deixou juntando poeira na prateleira. O Brasil inventou um chocolate feito de cupuaçu. Tem nome próprio, tem marca registrada e existe desde os anos 80, mas é quase certo que tu nunca comeu. O nome é Cupulate e foi a Embrapa de Belém lá do final dos anos 80, e esse nome é fácil de sacar. Se o cupuaçu é primo do cacau, a semente dele também dá pra virar chocolate, certo? Aquela mesma semente que lá no começo da história ia pro lixo. E tem um detalhe aqui que faz tudo isso funcionar melhor. A semente do cupuaçu, ela é gorda, cheia de manteiga, e é essa manteiga que faz ele virar chocolate como a manteiga de cacau. E aí o caminho é quase o mesmo do chocolate de verdade. Fermenta a semente, seca, moe, concha até virar aquela massa. Só que aí o ponto de partida é o cupuaçu, não o cacau. E o resultado aqui tem uma diferença que muda tudo para quem é principalmente sensível ao café. O cupulate ele vai ter muito menos cafeína e teobromina que o chocolate normal, de cacau. O efeito estimulante dele é muito mais suave e o perfume vai puxar para fruta, para flor. Parece aquela combinação daquele plano perfeito, certo? Só que esse plano não emplacou como deveria. E não foi por um motivo só. Um deles, a polpa vem grudada ali na semente e isso dificulta a fermentação e a padronização. Estudos químicos vão mostrar que o sabor e os compostos também vão mudar do cupulate para o chocolate e é um dos motivos do porquê que ele não conseguiu emplacar tanto a ponto de substituir ele. Então ele acabou não sendo aquele chocolate mágico que ia salvar a Amazônia. Eu já experimentei, ele é um produto bom sim, só que ele precisa de ajuste fino e escala para poder andar. E aí some a demanda em cima dele, some a qualidade da semente. E aí também entra outra camada, a concorrência do chocolate de cacau já consolidada no mundo inteiro. E aí esse processo fez o cupulate ficar preso no laboratório ou nas poucas mãos de alguns entusiastas. Mas por precaução, a Embrapa blindou o nome. Ele vai registrar a marca lá no INPE em 2015, o nome Cupulate. Um chocolate 100% brasileiro, com selo do INPE, só que pouca gente viu fora do norte numa prateleira. E aqui essa ironia ainda fecha com o segmento anterior. Esse chocolate que o Brasil inventou, mas não vendeu, foi justamente o argumento que venceu aquele corporativismo japonês para derrubar a patente. Quando a Asahi tentou patentear o chocolate feito de cupuaçu, entrou a Embrapa e mostrou que ela já tinha feito muitos anos antes. O produto que ninguém comprou serviu para provar que a ideia já era nossa. Perto do chocolate, o cupulate é invenção recente, anos 80. Mas a fruta de onde ele sai não tem nada de nova. O cupuaçu que a Embrapa colocou no laboratório é uma fruta que a mão humana já vem moldando muito há muito tempo. Um tempo infinitamente maior do que qualquer patente. O cupuaçu parece aquela fruta selvagem que a indústria descobriu ontem, só que as mãos humanas já vêm moldando ela há mais de 8.000 anos. Tem um estudo genético de lá de 2023 que colocou um número nisso. Essa domesticação do cupuaçu não aconteceu de um dia para o outro. Ela foi se arrastando aí por mais de 8.000 anos, que vai colocar ela naquele mesmo rol de frutas, de plantas, que a humanidade já vem lapidando há milênios. E domesticar é bem diferente de você achar no mato. Achar no mato qualquer um acha. Domesticar é escolher o melhor fruto, plantar a semente dela geração após geração e fazendo esse ciclo de escolher e plantar até definir a planta do jeito que você quer. Frutos maiores, quantidade, polpa mais farta, resistência a pragas. É aquela engenharia lenta de quem faz isso no tempo, passando esse saber de pai para filho, de mãe para filha. E o gene dele aqui entrega essa digital humana. Os pesquisadores acharam um estreitamento nessa planta entre 5 e 8 mil anos atrás. Quando essas variedades encolhem muito assim, é sinal de que tem uma variedade específica ou algumas delas que vão sendo selecionadas e vão ignorando o resto. Ou seja, é a marca da mão que escolheu aquela planta específica. E aqui tem até uma pista de endereço dessa planta. A origem selvagem dessa espécie fica ali no lado leste da Amazônia, ali do lado do Pará, mas a análise genômica dele aponta que a domesticação começou ali mais ou menos no médio do Rio Negro, porque uma coisa é onde a planta nasceu no mundo, a outra é onde a humanidade começou a domesticar ela. E tem até um parente esquecido aqui nessa história. O primo mais próximo do cupuaçu não é o cacau, ele é o cupuí, ele é uma fruta muito menor, mais selvagem, coisa que quase ninguém fora da Amazônia ouviu falar. Os dois são tão próximos que eles conseguem se cruzar e ainda gerar um híbrido fértil. E o cupuí, que é pequeno e amargo, dá uma pista do ponto de partida do próprio cupuaçu. Porque são coisas como o cupuí, que 8.000 anos depois da humanidade moldando isso, você chega no cupuaçu, grande e gordo, que você come hoje. E quando a gente pensa em manejo, nem é coisa de passado. O agricultor ainda hoje escolhe o melhor pé, o melhor fruto, o melhor manejo possível. Ele ainda vai fazer o cultivo da planta com a melhor semente para replicar aquele resultado. Ou seja, aqueles 8.000 anos ainda continuam correndo. E aí você junta isso tudo e aí a ficha cai. Quando uma empresa
lá em Tóquio, lá longe, tenta registrar o nome dele, ou quando ele aparece como uma fruta exótica no menu sofisticado de São Paulo. Tá todo mundo 8.000 anos atrasado. O cupuaçu já era projeto humano antes de metade das civilizações do mundo hoje sequer existir. E uma fruta dessas, tão antiga e tão amazônica, deveria conquistar o mundo. Mas não conquistou. Tu conhece o açaí, boa parte do mundo passou a conhecer. Mas quase ninguém fora do Brasil conhece o cupuaçu, quiçá dentro do Brasil fora da região norte. E o motivo disso tudo não tá na história, tá dentro da própria fruta. O que faz o cupuaçu inesquecível é também o que prende ele dentro do Brasil. Aquele cheiro fortíssimo e perfumado é frágil demais para sobreviver a viagens longas. Lembra que eu falei que ele tem muitos ésteres, aqueles aromas que invadem a sala? Pois é, a maioria deles são muito voláteis. Basta processar, esquentar e estocar que boa parte desses aromas já foi embora. Você vai levando e ele vai evaporando no caminho. E a própria polpa dele é mais ou menos 80% água. E o que isso significa? Ele estraga muito rápido. Muito rápido. E é aqui que mora a cilada. Para ele durar, ele precisa ser processado. Só que é justamente o processamento que vai roubar boa parte dos aromas que faz ele tão especial. E aí você fica naquele dilema. Você estabiliza a fruta, mas perde um pedaço da alma dela. E o resultado prático disso, o cupuaçu não roda no mercado com ele fresco. E é por isso que quando você aumenta a escala, pro Brasil inteiro, ele vai comer a polpa congelada. Aquele saquinho que você vai colocar para descongelar, para virar suco, para virar sorvete, para virar creme. Nas fábricas, essa polpa já vai ser congelada, vai ser colocada em saco plástico, naqueles tonéis de 200 litros, já vai sair direto dali para sorveteria, para lanchonete, para mercado. A logística dele é complicada. Do pé até a tua casa tem que ter o processamento de frio o caminho inteiro. Quando você quebra essa corrente do frio, tu perdeu a fruta. E é justamente manter essa logística do frio que custa caro. Ainda mais quando o cupuaçu ele cresce no meio da floresta, longe dos centros urbanos, longe de porto. Você vai precisar fazer boa parte desse caminho de rio. E o rio tem o tempo dele. Na logística de distribuição, o próprio transporte vai roubar boa parte do lucro do processamento dele. Aqui eu vou fazer uma comparação que dá para entender esse ciclo melhor. O próprio açaí tinha esse problema no passado. Aquela fruta amazônica perecível, chata para guardar para fazer escala. Só que o açaí ganhou essa tecnologia de congelamento. Ele ganhou esse status de superalimento pelo mundo e aí explodiu. Ganhou escala, ganhou demanda, virou commodity global. E aí o mundo inteiro passou a comer ele. Já o cupuaçu nunca conseguiu pegar essa onda. A mesma floresta, destinos opostos. E nem é que o mercado do cupuaçu seja pequeno aqui no Brasil. A produção brasileira de cupuaçu vale na casa de dezenas de milhões. E ali ocupando cerca de 90% só na região norte. Tem economia de verdade rodando ali, só que aquela economia regional presa dentro do freezer. O Pará vai ser o principal que vai puxar essa produção, mas também vai seguir o Amazonas, Rondônia, Acre. E essa produção quase tudo é para abastecer a própria população da região norte, e um pouco vai para o restante do Brasil. E quando a gente pensa nessa questão de escala de mercado, é aqui que a ficha acaba caindo. Você, dependendo de onde você mora, conheceu o cupuaçu a sua vida inteira. O gringo nunca ouviu falar. O cupuaçu ele não perdeu a sua corrida por ser pior que o açaí. Ele perdeu por ser mais difícil de carregar. Ele é perfumado e maravilhoso, mas delicado demais para atravessar o mundo numa mala. Só que tem uma parte do cupuaçu que atravessa no mundo numa boa. E essa é justamente a parte que o próprio Brasil jogava no lixo. A semente. A gordura dela não estraga muito fácil. Ela atravessa o oceano sem reclamar e acabou virando o produto mais valioso da fruta. A parte do cupuaçu que o Brasil jogava fora, hoje está em creme para pele, creme para cabelo. E ele é vendido bem caro como artigo de luxo lá fora. E ele segura água até melhor do que a manteiga de karité. Lembra da semente? Aquela que ia pro lixo, que virou cupulate, mas que não conseguiu ganhar demanda. Dentro dela tem uma gordura, a manteiga de cupuaçu. Para tirar essa manteiga, o processo é parecido com fazer o chocolate. A semente é fermentada, torrada e prensada até sair aquela gordura com aquele creme branco. E essa gordura tem um truque que a indústria de cosméticos adora, ela segura a água. Muita água. Num teste clássico, a manteiga de cupuaçu segurou 440% de água em relação ao seu próprio peso. Isso é mais de 4 vezes o próprio peso dela. A manteiga de karité, que é a referência do mercado, fica ali por volta de 285%. E é por isso que a manteiga de cupuaçu entrou em creme, em loção, em produto para cabelo. Entra como protetor labial, como a manteiga de cacau entrava. Ela entra como substituto vegetal da lanolina e do próprio karité. Aquele tipo de propaganda que hidrata fundo, acalma a pele. A semente que antes o brasileiro descascava e jogava fora, agora virou produto de farmácia europeia. E isso é grana de verdade, porque tem vários estudos estimando para os próximos anos que a manteiga de cupuaçu vai começar a movimentar uma grana maneira. Ele saiu de um resíduo para virar um negócio internacional. E claro, puxando ela para a gastronomia, que é o foco do canal, tem diversos outros estudos que estão puxando ela nesse sentido de substituir a manteiga de cacau para usos práticos. Então a demanda da semente que antes era descartada está começando a crescer. Só que aí vem aquele tipo de pergunta que fecha essa história. Aonde fica esse dinheiro?
E dessa vez tem gente na floresta nessa conta. Lá em Rondônia, a corporativa Reca nasceu em 1989 e ela nasceu de migrantes que fizeram uma escolha rara para a época. A sigla significa Reflorestamento Econômico Consorciado e Adensado. Então o próprio nome dela já diz para que ela veio. Em vez de derrubar a mata para criar boi, ela criou um programa de reflorestamento para criar fruta. E dentre essas frutas de reflorestamento, o cupuaçu. Então para eles, aquela semente que era o descarte virou ouro para a cooperativa. Dela sai a manteiga para o cosmético, da torra sai para o cupulate. São mais de 100 produtores ali, centenas de famílias vivendo disso. A Reca e a cooperativa Tomeaçu, lá no Pará, fornece a manteiga de cupuaçu para a grande indústria. Só que aquele tipo de valor na cadeia que começa a escorrer e ir para fora, ficou ali na origem, na mão de quem planta. É mais um exemplo daquilo que eu sempre falo aqui, que a floresta em pé é mais valiosa do que ela derrubada. Então olha a volta que essa história deu. A mesma semente que o brasileiro inicialmente jogava no lixo, que uma empresa lá em Tóquio tentou registrar como sua, e que agora virou renda de quem mantém a floresta em pé. O cupuaçu foi roubado no nome e ignorado no prato. Mas foi justamente a parte mais desprezada dele, a semente, que provou que vale mais a floresta em pé do que derrubada. Agora, me conta aqui embaixo, você já comeu cupuaçu? Fresco ou congelado? E você já passou por ele sem perceber? Nos vemos no próximo episódio.